Pronto, professor. Se a bronca era clicar na segunda parte da aula de hoje, acabei de apertar o pitoco aqui. E aí, quais são os requisitos ao reconhecimento do consentimento do ofendido? O primeiro é, o ofendido ele deve possuir capacidade, discernimento e voluntariedade para consentir. Essa história de consentimento do ofendido só será válida se o ofendido possuir capacidade, discernimento e voluntariedade. Vamos do mais fácil para o mais complexo. Discernimento e voluntariedade. Daqui a pouco eu falo de capacidade. Discernimento e voluntariedade. O que é isso? O cara, quando dá o seu consentimento, ele primeiro tem que fazer porque quer. O consentimento tem que ser voluntário. Nada, nem ninguém obriga o cara a consentir. Nada, nem ninguém coage, compele o indivíduo a consentir. O consentimento do ofendido só será válido se ele for de natureza voluntária. Se ele consentiu porque entendeu razoável. Se ele consentiu livremente. Se ele era livre para consentir ou não. E aí, quando eu digo isso, já tem muita gente que fica pensando no exemplo que eu acabei de colocar, da namorada brigando com o namorado e pedindo para queimar a camisa que ele estava usando. Muita gente diz, professor, na hora que o namorado entregou a camisa para a namorada queimar, a conduta dele não foi voluntária. Foi. O fato da mulher estar brigando, o fato da namorada estar reclamando, não tira dele a voluntariedade. Como assim? Você está lá com sua namorada. Ela começa a reclamar com você e dizer, eu só fico com você se você me der essa camisa para eu queimar. Você é livre para dar as costas e ir embora. Ah, então tá bom, você não fica comigo. Fique zoadando sozinho aí. Vá dar seus ataques histéricos com outro, que eu não lhe quero mais. Ele era livre para não entregar a camisa. Quando você diz que não há voluntariedade, é se o cara chegasse e encostasse uma arma na cabeça dele. Bora, playboy, perdeu, passa a camisa. Aí não tinha voluntariedade. Mas, quando você pode ou não fazer o consentimento, quando você é livre para consentir ou não, disse que há voluntariedade ao consentir. O consentimento só é válido se ele for baseado numa conduta voluntária e feita por pessoa com pleno discernimento sobre o que está consentindo. Galera, discernimento dado em momentos de grande... Discernimento não, desculpe, consentimento, falei besteira. Consentimento dado em momentos de grande alteração emocional. Consentimento dado por pessoas embriagadas ou entorpecidas não são válidos. Por quê? Porque falta a esses indivíduos o total discernimento. Falta a esses indivíduos a capacidade de perceber as consequências daquilo que ele está consentindo. O consentimento do ofendido deve ser baseado em uma plena consciência do agente sobre o bem a qual ele permite que seja ofendido e as consequências posteriores desta ofensa. Deve ser baseado num total conhecimento, num total discernimento, numa total visão sobre tudo o que envolve o bem jurídico que está sendo consentido. E além disso, pessoal, o ofendido deve ter capacidade de consentir. E aqui vem um detalhe. Quando eu falo que o indivíduo deve ter capacidade de consentir, muita gente me questiona, PLGG, quer dizer que o cara só pode prestar o seu consentimento se for maior de 18 anos? Não. O conceito de capacidade aqui, pelo menos de acordo com a doutrina majoritária, que é a corrente na qual nós estamos baseando nossas explicações, essa história da capacidade aqui é a capacidade que deve ser aferida independentemente da idade do agente. Não é necessariamente o cara ter 18 anos de idade que faz com que ele tenha ou não capacidade para dar esse consentimento. O conceito de capacidade aqui não
deve ser tomado em relação estritamente à idade de 18 anos. Eu escuto muitos alunos dizerem, PLGG, os maiores de 18 possuem capacidade de dar seu consentimento, os menores de 18 não, não é verdade? Não, não é assim que funciona. Eu posso ter uma pessoa com 30 anos de idade que naquela situação não tenha capacidade de consentir. É o que acontece com os loucos, os doentes mentais, pessoas que por algum motivo sofram de desenvolvimento mental incompleto ou retardado e que naquele momento não saibam o que estão fazendo. Estas pessoas, ainda que tenham mais de 18 anos, elas não possuem capacidade de consentir. Mas pode acontecer do indivíduo ter menos de 18 anos e conseguir, naquela situação, saber sobre o que está consentindo ou não. É muito complicado você dar uma regra, porque, na verdade, o que deve ser feito é uma aferição casuística. É uma análise do caso concreto. É óbvio. Se você pega uma questão dizendo assim, uma pessoa, uma criança de 3, 4 anos de idade pediu que a empregada lhe colocasse um pince no nariz. E a empregada foi lá e furou o nariz da criança porque ela tinha pedido. Há de se falar em consentimento do ofendido? Não. A empregada responde por lesão corporal. Não há de se falar em consentimento do ofendido, porque é óbvio que uma criança de tenra infância não tem nenhuma capacidade de entender o que é certo ou errado. Mas vamos supor que você pegasse uma questão dizendo assim, uma adolescente de 16 anos de idade pediu à empregada que trabalha na sua casa que lhe furasse o nariz para colocar um pince. E a mãe da menina, quando chegou em casa, viu uma menina com aquele negócio no nariz. Perguntou quem é que tinha furado o nariz dela, ela disse, foi a empregada. E aí a mãe vai em cima da empregada, querendo que ela seja responsabilizada por lesão corporal. Nesse caso, é possível, sim, o reconhecimento da excludente do consentimento do ofendido. Embora a pessoa que consentiu seja menor de 18 anos, entende-se que hoje um jovem de 16 anos de idade, em relação a colocar um pince, fazer uma tatuagem, é uma pessoa que, em tese, sabe o que está fazendo. Consegue saber as consequências jurídicas do que está fazendo. Consegue perceber sobre o que está consentindo. Então, nesse caso, seria, ainda que quem deu o consentimento seja menor de 18 anos, seria possível sim se reconhecer tal excludente de ilicitude. Beleza? Então, cuidado. Eu acho que uma prova da FGV não compraria essa briga. Eu acho que uma prova da FGV, se fosse falar sobre isso, ela falaria, fulano, de 25 anos de idade, em perfeito gozo de sua capacidade mental, para não ter inconveniente, para não ter problema. Mas, em tese, é possível que seja dado um consentimento válido, ainda que a pessoa não tenha 18 anos de idade. Desde que, claro, você não esteja tratando de crianças de tenra infância. 4, 5, 6 anos de idade, aí não seria razoável. Beleza? Então, o consentimento tem que ser baseado em capacidade, discernimento e voluntariedade para consentir. O bem jurídico objeto do consentimento deve estar de acordo com a razoabilidade média do homem, da razoabilidade do homem médio, dentro daquele conceito de bem disponível. O objeto do consentimento deve ser tido como um bem jurídico disponível à luz do bom senso do homem médio. Tem gente que chega para mim e fala, professor, se uma pessoa me pede para matá-la, alguém chega e diz assim, rapaz, eu não estou mais querendo viver, faça um favor, me mate, dê um tiro na minha cabeça, eu vou lá e atiro no cara. Eu pratico crime? Claro que pratica. Óbvio, lógico e evidente. E qual é o crime, professor? Homicídio. Giovanni, não seria induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio? Não. Sua conduta foi direta. Não configura-se crime do artigo 122 nesse exemplo. Não seria auxílio ao suicídio. Se você chegar para mim e me pedir para lhe matar, eu aponto a arma para você e lhe mato,
eu estou agindo materialmente para lhe produzir o resultado morte. O crime que me será imputado é o do artigo 121. O crime que me será imputado é o crime de homicídio. E não cabe, frise de novo a negativa, não cabe se falar em consentimento do ofendido como causa supralegal de exclusão de ilicitude. Por que é que não cabe falar em consentimento do ofendido? Por um motivo puro e simples, mestre. O bem jurídico, nesse caso, a vida, é indisponível. Escutaram o que eu falei? O bem jurídico é indisponível. Quando se fala em bens jurídicos disponíveis, você está falando na integridade física superficial, você está falando no patrimônio, você está falando na inviolabilidade do domicílio, mas existem certos bens jurídicos, dos quais a vida é o maior exemplo, que são indisponíveis. Quer ver outro exemplo? A pessoa chega e diz, rapaz, eu quero comprar seu filho. Tome aqui X reais e me venda a criança. Eu posso levar ela? Eu vendo meu próprio filho. E depois alego que houve consentimento do ofendido. Isso não existe. A tutela da prole, a tutela dos filhos é bem jurídico indisponível. Você não pode vender seu filho. Você pode até dar seu filho para adoção. Mas você não pode transformar o seu filho em uma propriedade negociável, em um bem de valor venal, porque ele é indisponível nessa natureza de conduta. Então, quando você falar no consentimento do ofendido, você tem que ter certeza que está tratando de um bem jurídico que é disponível à luz da lógica da razoabilidade do homem médio. E ainda, o consentimento deve ser dado no momento anterior ou, no máximo, de forma simultânea à conduta ofensiva. O consentimento do ofendido deve ser dado ou antes ou, no máximo, simultaneamente à prática da conduta ofensiva. Decore isso. O consentimento do ofendido deve ter sido dado em um momento anterior ou, pelo menos, de forma simultânea à ofensa. Existe um questionamento muito grande quando se fala em consentimento do ofendido, e aí eu vou até colocar de forma, obviamente, respeitosa, para evitar da galera ter que perguntar através da sua mensagem. Muitos já me questionaram sobre as práticas sadomasoquistas. Eu não teço juízo de valor aqui, eu não teço nenhuma forma de juízo de valor sobre vocações de natureza sexual, religiosa, política, isso não cabe a mim discutir, certo? Cada uma tem as suas vocações pessoais, não ofendendo a terceiros e não ferindo a lei, isso é irrelevante ao direito penal. E é de conhecimento público e notório que existem pessoas que se dedicam durante o ato sexual a práticas sadomasoquistas. Algumas pessoas gostam de infligir dor a outras e outras pessoas, obviamente, gostam de sentir dor durante a prática do ato sexual. Cada um na sua, cada um tem liberdade para fazer isso. E aí surge o questionamento. Se durante a prática do ato sexual, um dos parceiros vira para o outro e pede ao outro parceiro para apanhar, ele quer sentir dor, ele quer, durante a prática do ato sexual, sentir dor, aflição. É isso que caracteriza, segundo a medicina legal, ou uma das formas de caracterização, segundo a medicina legal, da prática do sadomasoquismo. Nesse caso, o outro parceiro que, atendendo ao pedido, que atendendo ao rogo, à solicitação, bate durante a prática do ato sexual, coloca ou inflige algum tipo de dor ou sofrimento ao parceiro durante a prática do ato sexual, esse indivíduo estaria cometendo crime? A resposta é não. Ele não estaria cometendo crime, por causa da causa supralegal do consentimento do ofendido. Agora, o detalhe aqui é o seguinte: ele deve ter obrigatoriamente que ter recebido o consentimento antes da agressão. Eu saio, sei lá, numa situação bem hipotética, aí, óbvio, e para fins meramente didáticos. Eu saio com uma mulher. Durante a prática do ato sexual, a mulher diz, bata em mim, e eu bato nela, há de ser reconhecido o consentimento do ofendido. Porque o consentimento foi dado em momento anterior à conduta ofensiva.
Mas se eu bato nela sem nenhuma forma de consentimento, e depois eu vou conversar com ela, olha, desculpe, não leva a mal, eu não sabia que você não gostava, tal, só por essa vez diga que você queria para não dar problema para mim na polícia. Nesse caso, se houver o consentimento a posteriori da ofensa, se houver o consentimento em momento depois da agressão, não há de se falar em exclusão de ilicitude. Beleza? Pegaram o bizu? Novo de loja? Então vamos embora. Visto a causa supralegal do consentimento do ofendido, agora vamos voltar lá para o artigo 23 e ver as hipóteses de excludentes de ilicitude que são de natureza normativa. E a primeira delas é o estado de necessidade, que está previsto no artigo 23, inciso 1, como excludente de ilicitude, e está disciplinado, descrito ao teor do artigo 24 do Código Penal Brasileiro. O artigo 23, inciso 1, diz que a natureza jurídica do estado de necessidade é de ser excludente de ilicitude. E o artigo 24 diz quais são os requisitos, quais são os elementos à identificação do estado de necessidade. Só que eu já vou começar falando sobre estado de necessidade e dando um bizuzinho, dando uma dica para vocês, que se a FGV quiser frescar, se a FGV quiser colocar uma questão pesada na sua prova, ela bota isso aqui. E o que é pior, ela derrubaria muita, mas muita gente mesmo, que é uma questão perguntando qual é a natureza jurídica do estado de necessidade, não enquanto excludente de ilicitude, mas enquanto qual teoria deveria ser adotada para se aferir a natureza jurídica do estado de necessidade. Ou de uma outra forma, existe uma discussão se para fins de direito penal o estado de necessidade ele deve ser tido como justificante ou exculpante. Se você não estudou isso na época da faculdade, se ligue. Existe uma discussão doutrinária muito forte, existem correntes doutrinárias que se degladeiam aí, discutindo se a natureza jurídica do estado de necessidade deveria ser tida como justificante ou como exculpante. O que é que significa dizer isso na prática? Se eu considero o estado de necessidade justificante, eu estou dizendo que ele exclui a ilicitude. Se eu considero o estado de necessidade como exculpante, eu estou dizendo que ele exclui a culpabilidade. Ouviram o que eu disse? Para os seguidores da teoria tripartite, do direito, no final não teria crime. Mas eu não vou entrar nem nessa história de teoria tripartite, não. Eu vou dizer que existem duas grandes correntes doutrinárias, onde uma defende a tese que a natureza do estado de necessidade deve ser tida como justificante. Dizer que o estado de necessidade é justificante significa dizer que ele exclui a ilicitude. Mas outros doutrinadores, que são aqueles que seguem a teoria diferenciadora alemã, outros doutrinadores entendem que o estado de necessidade é exculpante. E o estado de necessidade exculpante exclui a culpabilidade. Professor, eu preciso estudar cada uma dessas teorias? Não. Você precisa saber que quando se fala em estado de necessidade justificante, você está dizendo que o estado de necessidade exclui a ilicitude. Quando se fala em estado de necessidade exculpante, você está dizendo que o estado de necessidade exclui a culpabilidade. Isso você precisa saber. Mas mais importante do que você saber isso, é você saber que o Código Penal brasileiro segue a chamada teoria monista ou unitária. Em regra, o Código Penal brasileiro foi escrito com base na teoria monista ou unitária, que diz, que estabelece que o estado de necessidade sempre será de natureza justificante. Embora
doutrinariamente existe essa discussão para fins de direito penal, mais especificamente para o seu grande objetivo, que é passar na prova da OAB. Se lhe perguntarem a natureza jurídica do estado de necessidade, você vai dizer: estado de necessidade para o direito penal brasileiro, que se baseia na teoria monista ou unitária, é sempre justificante. Ou seja, o estado de necessidade sempre exclui a ilicitude. Ouviram? Se você pegar na sua prova uma questão, o estado de necessidade exculpante está errado. Cuidado para não cair nessa pegadinha. Cuidado para não perder questão por uma besteira dessa. Se você lá na sua prova se depara com essa informação, o estado de necessidade é exculpante, está errado. O estado de necessidade para fins de direito penal brasileiro é justificante. Ele exclui a ilicitude. Ou ele exclui a ilicitude, ou não é estado de necessidade. Mas, para que ninguém precise me perguntar, eu vou um pouquinho além. Vai ter gente que vai dizer: mas professor, no direito penal militar brasileiro, existe estado de necessidade exculpante e justificante. Existe. Lá no CPM, lá no Código Penal Militar, efetivamente, existe estado de necessidade que, a depender da situação, pode ser justificante e pode ser exculpante. Mas, crianças, olha o bizu, legislação penal militar não cai para vocês. Vocês não estudam o CPM, o Código Penal Militar. Na verdade, nós não estudamos legislação militar de nenhuma natureza para o exame de ordem. O que cai para vocês não é, eu insisto, não é o Código Penal Militar. O que cai para vocês é o Código Penal. E o Código Penal é taxativo, teoria monista ou unitária. Estado de necessidade é justificante. Estado de necessidade sempre irá excluir a ilicitude. Pegaram esse bizu? Meu patrão. Se a FGV botasse essa pergunta numa prova de primeira fase, derrubava mas muita gente. Porque tem muita gente que nunca ouviu falar nessa história de justificante e exculpante. Então fica mais essa dica aí para você do Projeto Pilates. Mas tem mais coisa, vamos lá. Se você escancarar aí o artigo 24, você vai ver que o artigo 24 lhe dá uma série de requisitos, de características elementares ao reconhecimento do estado de necessidade. E a primeira dessas características é perigo atual. Aí eu vou abrir um outro parêntese. Tem muita gente que me pergunta assim: professor, pode existir estado de necessidade em situação de perigo atual e de perigo iminente? Não, não pode. Pelo menos para a realidade da sua prova, a resposta é não. Eu gostaria de dizer que muitos doutrinadores defendem a tese de que seria possível a ocorrência de estado de necessidade em situação de perigo iminente. Se você pegar, por exemplo, aí o professor Rogério Greco, no Código Penal Comentado, ou o professor Rogério Sanches, na edição nova do livro dele, que eu estou lendo agora, ambos os doutrinadores falam que em certas situações seria admissível estado de necessidade em situação de perigo iminente. Mas permissa vênia, e embora eu concorde com isso, eu acho que eles estão certos, eu acho que seria possível estado de necessidade em certas situações de perigo iminente, mas nós temos que ter aqui o foco na realidade das questões com as quais nós vamos nos deparar. A galera que nos acompanha aí no curso regular sabe que eu sempre repito a velha ladainha. O que eu penso ou deixo de pensar não vale de nada. Não vale de uma cibalena, não vale de um pirocóptero, não vale de um pirulito zorro, não vale de um bombom chachá, não vale de um crush, não vale de nada. Você não tem que concordar comigo, você tem que concordar com a FGV. Você tem que concordar com a banca que está fazendo a sua prova. E na hora da sua prova, se lhe perguntarem se estado de necessidade é admissível em perigo atual e perigo iminente, eu recomendo que você diga não.
Eu recomendo que nesses institutos aqui, onde a questão fala sobre as características do estado de necessidade, eu recomendo que você trabalhe com a letra da lei. Se você pegar o artigo 24 do Código Penal, o artigo 24 não faz referência a perigo iminente. O artigo 24 diz que se encontra em estado de necessidade quem está diante de situação de perigo atual. Não PLGG, mas o artigo 25 fala em perigo atual iminente. Fala, mas o artigo 25 é legítima defesa. Não é estado de necessidade. Nós estamos nos referindo aqui às características elementares, à configuração do estado de necessidade. Quando eu estiver falando no artigo 25, quando eu estiver falando em legítima defesa, belezal. A legítima defesa é perfeitamente admissível, tanto em perigo atual quanto em perigo iminente. Por quê? Porque é letra de lei. É taxatividade normativa, está escrito no seu texto. Porém, para fins de reconhecimento, para fins de constatação do estado de necessidade, eu recomendo que você siga exatamente o que consta no artigo 24. Estado de necessidade é só em situação de perigo atual. Não cabe estado de necessidade em situação de perigo iminente. E eu já disse e vou repetir. Se você pegar os livros de doutrina, alguns doutrinadores se insurgirão contra essa colocação que eu fiz. Se você for para a doutrina, você vai ver, como eu já acabei de citar dois exemplos, que é o livro do Rogério Greco, o livro do Rogério Sanz, você vai ver que eles dizem que seria admissível estado de necessidade em perigo iminente. E como eu disse, embora eu concorde com essa tese, eu não posso ensinar essa tese aqui para vocês. O objetivo do projeto Pilares é aprofundar o estudo sobre um ponto que, se cair, pode cair complicando. Mas é aprofundar o estudo dentro da ótica da banca. Aprofundar um estudo, mas dentro daquilo que podem lhe perguntar e a resposta que você tem que dar. E a resposta que você tem que dar é que estado de necessidade é em situação de perigo atual. E eu sei que vocês sabem, mas não me custa pecar por excesso. O que é que nós devemos entender por perigo atual? O perigo atual é o perigo presente, concreto, perceptível sensorialmente. Ou seja, aquele que está acontecendo. Aquele que goza de concretude. Quando você fala em perigo atual, você está falando naquela situação de perigo que já é concreta, que já existe, ainda que não tenha atingido o indivíduo. Muita gente diz, PLGG, o perigo para ser atual, ele tem que ter atingido alguém? Não. O perigo para ser atual, ele não precisa ter atingido ninguém. Basta que ele seja concreto. Basta que ele seja perceptível sensorialmente. Como assim, professor? Bom, nós estamos aqui no estúdio gravando essa aula. Eu estou aqui no estúdio 4, na cidade do Recife, aqui no SES, com a minha diretora Janaína. Não dá para vocês verem, mas no fundo do estúdio, na parte de trás das câmeras, nós temos um aparelho de ar-condicionado. Esse ar-condicionado aqui, ele é feito para matar o cabo de frio, para congelar. Pega um dia como eu estou aqui, com começo de sinusite, quando eu saio daqui, eu saio não é com começo, não é com a sinusite inteira. E eu não sei que diabo é que minha diretora Janaína tem, que o mundo todinho sente frio e ela não sente. A gente está aqui congelando. Janaína está com frio, ela disse, tem um calorzinho, está fazendo. Aí ela bota o ar-condicionado para trabalhar em 110%. Vai que esta boba, vai que esta desgraça desse ar-condicionado, que Deus o livre e guarde, começar a bater na madeira aqui, comece a pegar fogo. Eu estou aqui dando aula, o ar-condicionado pipoca, começa a pegar fogo. Eu estou enxergando as labaredas. Eu estou sentindo o cheiro da fumaça. Eu escutei o pipoco do circuito elétrico. Mas as chamas ainda não estão me queimando. O incêndio está no fundo da sala. Aqui no fundo da sala existe uma... Como é que chama essa casca de ovo aí, Janaína? Existe como se fosse uma proteção acústica aqui, parece uma casca de ovo. Parece aqueles colchões que botam em hospital também, para evitar do paciente ficar com ferida nas costas, quando tem que passar muito tempo acamado. Aí aqui o fundo, a frente vocês não veem não, mas o fundo é tudo com isso, para isolar o som para outro estúdio. Aí esse negócio começa a pegar fogo também. As chamas ainda não me atingiram, mas isso já é perigo atual.
Se eu precisasse, por exemplo, arrombar uma porta para fugir daqui, pular para a casa do vizinho aí, eu estaria amparado pelo estado de necessidade. Por quê? Porque embora a situação de perigo, leia-se no exemplo que eu estou dando, o incêndio, ainda não tenha me atingido, ele já é perceptível sensorialmente. Eu já consigo, aspas, enxergar o risco. É isso que torna o perigo atual. Se isso é perigo atual, vamos aproveitar o ensejo e vamos ver logo o que é perigo iminente. Vocês já entenderam o que é o perigo atual? É o perigo concreto, manifesto, perceptível sensorialmente. É o perigo que já existe, embora ele não precise ter atingido o indivíduo. Se isso é perigo atual, o que seria perigo iminente? Porque já facilita a explicação sobre legítima defesa. Eu vou dizer, mas antes me ajude, por favor, clicando aí na terceira parte da aula de hoje.